Então, galera, vamos falar sobre 5 repertórios coringas para você usar na sua redação e arrasar. Coringa por quê? Porque ele vai encaixar igualzinho ali a nossa, vou botar aqui para vocês, a nossa cartinha do baralho, né? Aquela que quem sabe jogar baralho e vai entender do que eu tô falando, vai encaixar ali na hora certa e você vai conseguir um bom resultado. Você não vai precisar lembrar de um repertório específico para usar sobre aquele tema, ainda mais se for um tema cabeludo que você tá desesperado ali na hora da prova. O ideal é você ir para o dia do Enem levando pelo menos uns 3 repertórios coringas. E nessa aula nós vamos falar brevemente sobre 5. Aí você vai aprofundar seus estudos, vai ler mais, vai entender mais do que se trata, combinado? Então, para essa aula funcionar, eu coloquei alguns exemplos aí para a gente entender o funcionamento, né, do pensamento do filósofo no repertório coringa. E aí eu precisava de um tema, e aí eu usei o tema 2019, que é esse, democratização do acesso ao cinema no Brasil, tá? É só para servir de base dos filósofos coringas aí para sua redação. São 5, fica comigo até o final do vídeo e no final deixa seu comentário para eu saber o que você entendeu, qual foi sua dúvida e se você gostou dessa aula. Não deixe de deixar aquele like para fazer o nosso canal crescer cada vez mais. Então vamos lá, vamos começar de uma vez por todas, sem enrolação. O primeiro repertório coringa é o livro Uma Brasil, uma biografia. Aí você vai ficar pensando se eu coloco ou não coloco o nome dos autores, né? São 2 autores, e aí fica a seu critério de colocar ou não colocar. Eu colocaria, eu acho que fica mais completo. Lilia Schwartz e Heloísa Starling. É difícil escrever um pouquinho, mas esse treinando você aprende rapidinho. Esse livro, O Brasil, uma biografia, fala sobre a nossa construção de identidade do Brasil. Ele fala lá, as historiadoras Lilia e Heloísa apontam ao leitor as idiosincrasias da sociedade brasileira. O que é isso? Como que ela funcionava, né? Como que ela pensava, como que ela agia naquele momento. Dentre elas, destaca-se a difícil e tortuosa construção da cidadania. Isso aí é no início da nossa colonização, mas parece que foi hoje, né, que elas escreveram esse livro, porque o nosso acesso à cidadania é cada vez mais corrompido. Se você parar para pensar, o tema do último Enem, da certidão de nascimento, é uma quebra do acesso à cidadania. Todo mundo tem direito a ter uma certidão de nascimento. Difícil vai ser o tema que não fale sobre cidadania do Enem. Pode ser que exista? Pode ser que exista. Mas geralmente ele vai falar sobre cidadania, porque é muito normal essa quebra da cidadania dentro do tema do Enem. Então esse livro, qual é a minha sugestão? Que você assista a resenha sobre eles, alguns vídeos, porque ele fala sobre essa dificuldade do acesso à cidadania. E ele é um livro muito atual, né? Ele fala sobre um período anterior da nossa história, mas ele é muito atual, que nós vemos hoje em dia, nossas problemáticas existentes aí, falta de mobilidade, problemas de meio ambiente, água, tudo isso aí é uma falta de cidadania. Se você ler o artigo 5º lá da nossa Constituição, você vai poder provar isso e entender quantos direitos nós temos e quantos direitos são violados todos os dias. Segundo repertório coringa é o Pacto Social do contratualista John Rawls. Além dele, outros contratualistas falavam, vou botar a fotinho deles aqui para você. Rousseau, Locke, Hobbes, eles também falavam desse pacto social, né? De que o Estado ele tem que ser responsável pela sociedade. Nós entregamos nossa vida ao Estado, né? Nós pagamos impostos para que nós tenhamos segurança, para que nós tenhamos remédios nos hospitais, para que nós tenhamos um conforto. E nada disso acontece, há um rompimento desse pacto. Lorenza, eu não entendi muito bem isso, mas isso aí você estudou na sua escola, aí, no ensino médio todinho. Mas se você ainda tem dificuldade, o que não falta aqui no YouTube são vídeos falando sobre pacto social, contrato social e vários contratualistas. Às vezes você fica em dúvida, poxa, mas fulano de tal também tem um contrato social? Então, são vários contratualistas, né? E eles, um difere um pouquinho do outro, uma palavrinha ou outra, mas eles têm o mesmo pensamento. Esse pensamento da responsabilidade do Estado
perante o povo. E essa quebra, né? Essa quebra do contrato que a gente tem hoje em dia. Terceiro repertório sociocultural Coringa. Ensaio sobre a cegueira, de José Saramago. Esse aí é um livro maravilhoso, eu li na época da faculdade, e ele é um escritor português, mas ele é muito atual, né? Porque mostra uma sociedade completamente cega dos seus direitos, cega sobre a responsabilidade do Estado, dessa dificuldade e de que não consegue cobrar aquilo que realmente ela precisa. Então você consegue usar isso também na redação, vai encaixar em um montão de temas, e esse aí é um livro maravilhoso e eu indico muito que você leia. A oportunidade que você tiver de ler esse livro, fica a dica aí de leitura também, inclusive. Quarto repertório Coringa da aula de hoje, nosso querido Durkheim, né? Émile Durkheim. Durkheim, ele tem aquela teoria do corpo social que a gente já viu, e hoje eu vou falar para vocês sobre a questão da divisão entre o normal e o patológico na sociedade. Normal é óbvio, né? Tudo acontecendo dentro do previsto. E o patológico, ele define assim: seguindo essa linha de pensamento, observa-se que um ambiente patológico é aquele ambiente em crise, né? O nosso ambiente totalmente em crise, falta de segurança, saúde, o caos, o nosso ambiente que a gente está acostumado, que a gente vive todo dia. Esse é um ambiente em crise, é o patológico, né? Rompe com seu desenvolvimento, não deveria acontecer dessa maneira, não deveríamos sofrer tanto, não deveríamos ter tantos problemas, né? Nós deveríamos sim ter uma qualidade de vida melhor, visto que um sistema desigual não favorece o progresso coletivo. É um sistema desigual? Sim, temos uma desigualdade social gigante aqui no Brasil. Então ele encaixa também, uma beleza para colocar na redação. Embora triste, né? Mas é uma beleza, encaixa aí pro seu repertório Coringa. É só treinar, treina, que você consegue usar em vários temas aí, facilmente. Sexto repertório Coringa, e não menos importante, é uma filósofa maravilhosa alemã, Hannah Arendt. Ela fala sobre, em seu livro, né, Banalidade do Mal, ela fala, já falei desse livro em outras vezes, é um livro maravilhoso, é sempre usado em muitas redações nota 1000, você vai encontrar por aí, se você fizer uma pesquisa, você vai encontrar esse livro, possivelmente, porque ele fala sobre esse processo de aceitação, de massificação, né? A gente vai lá, a gente é preparado para aceitar tudo, né? A gente vai passando por cima de tudo que a gente acredita como certo, mas como todo mundo aceita, né? Ninguém fala nada, também não vou falar. Então a gente fica dentro a gente não faz julgamentos, né? No máximo vai na rede social ali e reclama, né? Lembrando, puxando um pouco para a atualidade, para a tecnologia. Então esse é a questão desse livro, né? Banalidade do Mal, também super indico que você leia. É uma obra muito contemporânea que mostra a sociedade, parece que foi escrita ontem, mostra a nossa sociedade cheia de problemas e o povo ali, cordeirinho, aceitando. Principalmente agora na época das eleições, é possível que você consiga identificar muito. Gente, espero que vocês tenham gostado. 6 repertórios coringas para usar na redação. Deixa seu like aí, vou pedir de novo, né? Porque, né, sabe como é que é? Tenho que pedir e sei que você vai deixar o like. Se não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, porque ajuda muito aqui o curso. E eu deixo um beijo para vocês e até a próxima!